Olá, Paz do Senhor, estamos retornando aqui dia 26, estamos lendo o livro Uma Vida com Propósitos e também fazendo reflexão para que possamos aprender um pouquinho sobre comunhão, sobre as coisas que Deus quer nos ensinar sobre a Palavra de Deus, tá? Dia 26, crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida de Deus, que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago capítulo 1, verso 12. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau. Em vez de uma pedra de tropeço, quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo, mas como Espírito Santo, essas 9 qualidades são a expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo, mas como o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com as 9 qualidades? Ele as cria instantaneamente. Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Essa é a afirmação. É uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito Santo em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas desagradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende das circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo, observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais já foi tentado a ser mal. Não pode dizer fiel se nunca teve a oportunidade de ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando recusamos ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos às tentações de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouquinho mais semelhante a Jesus. Como as tentações se manifestam?
É valiosa a informação de que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde a criação. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. É por isso que Paulo declara: somos bem familiarizados com os seus esquemas malignos, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas, que Satanás fez uso tanto na tentação de Adão e Eva quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como o de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo de maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos, frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso, você deve ter isso agora. Será emocionante e gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ele sempre começa na mente e não por meio das circunstâncias. Jesus disse: do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Marcos capítulo 7, verso 21 a 23. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você. Tiago capítulo 4, verso 1. A segunda etapa é dúvida. Satanás tenta fazer duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo na outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, verso 12. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Tudo o que ele disser será falso e nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus diz a sua palavra. Satanás diz: você vai morrer, você será mais sábio que Deus, você pode não ser punido por isso, ninguém vai saber, isso vai resolver seu problema. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante, mas um pecadinho é como uma gravidez recente, acabará aparecendo. A quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia de que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção, acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre o qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tiago capítulo 1, verso 14 a 16. Superando a tentação. Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha a superá-la. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertencem. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, e não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destruído de Deus.
Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz: quando chega a tentação, e não se chega a tentação. Paulo orienta: lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes do que os outros enfrentam. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirmava: não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que façam um ninho em nosso cabelo. Você não pode impedir o diabo de sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-las ou agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e sensualidade. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexuado. Isto é bom. A atração e excitação são reações naturais e espontâneas. Uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode se sentir atraído ou mesmo excitado, sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos principalmente sentem-se culpados quando os hormônios que foram concebidos por Deus exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem envergonhados e culpados. No entanto, a atração não equivale a desejo sexual ilícito até que você cometa insistir isso. A verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você é agora inimigo, por isso ele conspira por sua derrocada. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau, bizarro, apenas para destruí-lo ou envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo: como pude pensar numa coisa dessas? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a concentrar-se em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações que as outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos. E você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente os reconhece. Ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-lo com essas circunstâncias. Paulo adverte: estejam alertas, o diabo está pronto para atacar e nada lhe daria mais satisfação que pegá-los cochilando. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Pergunte a você mesmo: quando sou mais tentado? Em que dia da semana? A que hora do dia? Pergunte: em que lugar sou mais tentado? No trabalho, em casa, na casa do vizinho, no bar, no aeroporto, no hotel fora da cidade? Pergunte: quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos, colegas de trabalho, uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando estou só? Pergunte também: como normalmente estou sentindo quando sou mais tentado? Pode ser quando você está cansado, ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado, ou ainda após um grande sucesso ou um momento de elevo espiritual. Quando você identificar seu padrão de tentação, então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Mateus capítulo 5, verso 36, e capítulo 36, verso 41 e outros. Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios capítulo 4, verso 27. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios:
pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo ao caminho certo. Provérbios capítulo 4, 26 e 27. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege observando o lugar onde vai. Provérbios capítulo 16, verso 17. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta para emergências, acessível durante as 24 horas do dia. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Salmo 50, capítulo 50, verso 15. Chamo isso de oração de micro-ondas, porque é rápido e objetivo. Socorro! Quando bate a tentação, você não tem tempo para conversa longa com Deus. Você simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele enfrentou as mesmas situações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falamos com frequência, com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados, queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos, achamos que sabemos mais do que Deus, o que é melhor para nós. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência se continuarmos recorrendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Hebreus capítulo 4, verso 16. O amor de Deus não se esgota e sua paciência permanece para sempre. Se você tiver que clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Então, apresente-se corajosamente diante de Deus, peça-lhe forças para fazer as coisas certas e depois espere e Ele proverá. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais forte quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que se enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que realmente ocorrerá? Isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus. Confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provadas a sua fé, Deus a recompensará com a vida para sempre. Tiago capítulo 1, verso 12. 26º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Um versículo para memorizar: Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida que Deus prometeu para que os amam. Tiago capítulo 1, verso 12. Uma pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Bom, esse dia de hoje é muito interessante, ainda que eu já vi às vezes pregação, não, que venha a tentação para fortalecer. Não, você não precisa pedir a tentação para vir fortalecer a sua vida, fortalecer a sua fé espiritual. Ela acontece naturalmente. Deus permite, as tentações são uma oportunidade com que você pegue seus pontos fracos, seus pontos que você tem problema. Não precisa falar, não, eu quero sobre esse porque esse é fácil. Claro que você vai escolher pontos, discutir sobre pontos, vai querer batalhar sobre posições que você tem fortaleza, você tem garantia de ganho. Mas quando você
sabe que a tentação vem sobre aquele ponto, você reconhece o lugar, você reconhece a maneira que o diabo faz e qual a forma que ele atua, você começa a ficar mais forte, você começa a ficar semelhante a Cristo. Há duas situações. Você conhecendo a palavra de Deus vai fazer com que você distancie do pecado, ou então você distancie da Bíblia, porque no momento você tem que tomar uma decisão. O que você quer? Você quer a vida eterna ou você quer o mundo, os prazeres do mundo? Os prazeres do mundo, muitas vezes tem pessoas que caem nos prazeres, porque não, eu prefiro um pouquinho do prazer do mundo, aí caem nos prazeres do mundo e depois se arrependem. Mas Deus permite isso para que você não caia mais e você esteja preparado com a maturidade suficiente para poder fortalecer o seu coração e fortalecer aqueles irmãos que estão próximos a você. É isso, uma preparação espiritual. A tentação, ela é uma oportunidade de nós crescermos, ainda que não seja boa, porque muitas vezes ela perturba, ela incomoda, ela chateia, é nos pontos fracos. É como Paulo fala: aquilo que eu tento fazer eu não consigo, aquilo que eu não quero fazer, isso que eu faço. Isso é um estágio de aprendizado. Quanto mais você se fortalecer, quanto mais você praticar a fé, maior vai ser sua comunhão com Deus e maior você vai ser sua intimidade com Ele, e você automaticamente vai se parecer com Cristo. Lembre-se, você está sendo preparado para viver na glória, e isso não é para qualquer um, é para aqueles escolhidos por Deus, aqueles que querem obedecer a palavra e querem viver eternamente e não ter esse mundo para depois morrer. E vou deixar a pergunta aqui para você meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Você conhece qual a sua maior tentação, então pense qual o atributo que pode ser, as maneiras que você pode ter para você vencer essa tentação. Isso vai fazer você crescer com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos no dia de amanhã, derrotando a tentação, dia 27, e quero deixar para que o espaço que você possa colocar um testemunho aí embaixo, contar a sua história também. E graças a Deus, Deus tem falado muito no meu coração e tem me instruído bastante sobre isso. Espero que Deus possa estar abençoando o seu coração também. Então até amanhã, a paz do Senhor.